pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro caso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Acessem também a playlist do nosso canal, que é do clube investigativo. Lá tem todos os vídeos que eu postei até agora. Eu tô trazendo vídeos novos toda terça, então acompanhem por lá e me sigam também nas minhas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou trazer o caso do Ariel Castro, o monstro de Cleveland. É um americano que ficou muito conhecido por ter sequestrado e mantido em cárcere 3 mulheres dentro do porão da casa dele. E é isso, vem comigo saber mais sobre essa história. Ariel Castro nasceu no dia 10 de julho de 1960. Ele nasceu em Porto Rico. Ele era filho de Pedro Castro. Era um homem muito rico onde eles moravam. Ele tinha muitas propriedades. E a mãe dele era Lilian Rodrigues. O Ariel ele era o terceiro filho de 9 filhos do casal. Ainda na infância do Ariel, a mãe dele descobriu que o pai dele estava traindo ela. Inclusive, ele já tinha outra família, com outros 4 filhos. Então, a mãe dele decidiu pedir a separação, né? E ela foi para os Estados Unidos trabalhar. E deixou todos os filhos dela aos cuidados da avó, né, do Ariel, que era a Ercília Carabello. Durante esse período que o Ariel ficou aos cuidados da avó, ele relatou posteriormente que ele teria sido abusado sexualmente por um garoto da mesma faixa etária que a dele, que era conhecido na época como Pucho, mas não tem uma confirmação sobre isso. E na época também ele não chegou a contar pra ninguém, então isso foi uma revelação bem posterior. Passaram-se então alguns anos e a Lilian voltou para buscar os filhos e levou eles para os Estados Unidos. Inicialmente eles ficaram morando na Pensilvânia para ela trabalhar e depois em 1970 eles se mudaram para Cleveland e lá eles se estabeleceram, né? Inclusive foi onde ocorreu o fato. Já em 1980, após o Ariel se formar na Lincoln West High School, ele conheceu sua ex-esposa, a Grimilda Figueroa, e eles se casaram em 1981, após a Grimilda dar à luz ao primeiro filho deles. E depois desse nascimento dessa criança, o Ariel mudou totalmente o comportamento dele. Ele se tornou uma pessoa totalmente abusiva, controladora e agressiva com a esposa. Pra vocês terem noção de como estava a situação, ele fazia listas, né, escritas, de locais em que a Grimilda poderia ir para fazer compras. E ele também selecionava os canais que ela poderia ver na TV. E se ela desobedecesse qualquer uma das regras que ele impunha pra ela, ela era agredida por ele. Com o passar do tempo, esse comportamento do Castro ele só ia piorando. Ele ficava cada vez mais agressivo. Inclusive, ele quebrou vários ossos da Grimilda, incluindo o nariz, fraturas no crânio também. Em 1989, ele até chegou a ser preso por ter empurrado ela da escada na frente do irmão dele. Mas provavelmente por algum tipo de manipulação que ele tenha feito com ela, algum tipo de terror psicológico, ela acabou se recusando a prestar a queixa, então ele foi solto. Passaram-se alguns anos e em 1991 o Castro arrumou um emprego como motorista de ônibus escolares e nesse emprego ele permaneceu até 2012, que foi quando ele foi demitido por mau comportamento e direção perigosa. Após o Ariel arrumar esse emprego em 1991, em 1992 ele decidiu pegar a sua família, a Grimilda, e até esse período ele já tinha tido 4 filhos. Então ele pegou toda a família dele e eles decidiram ir morar na tão falada casa, né, na Seymour Avenue, que era no número 2207. A casa era bem grande, contava com 130 metros quadrados, era dividida em 2 andares, tinha 4 quartos e um porão bem grande também, de 70 metros quadrados, que teria sido construído em 1980 e depois remodelado em 1956. Logo que eles se mudaram, o Castro já começou a reformar a casa, principalmente o porão. Ele adicionou várias camadas de tijolo, né, para abafar os sons que viriam dali. Ele também colocou várias cortinas para deixar a casa o mais tampada possível para que ninguém de fora conseguisse ver o que estava acontecendo lá do lado de dentro. Após toda essa reforma, o Castro começou a proibir a esposa de usar o telefone da casa e também de sair. Como ela não saía, as crianças também não podiam sair e eles ficavam todos trancados dentro de casa. Nesse período, o Castro era músico também. Então ele saía para fazer muitos shows com a banda dele. Esses shows, alguns duravam até 4 dias. E durante todo esse tempo a família inteira ficava trancada dentro de casa. E como se não bastasse todo o tormento que o Castro fazia a família passar, ele engravidou a Grimilda pela 5ª vez. E ele não queria mais ter filho com ela. Então ele decidiu induzir um aborto, desferindo diversos chutes e socos na barriga dela. Mas a tentativa dele foi falha e a Grimilda teve o filho. Por conta de todas essas agressões que a Grimilda sofria, principalmente na região da cabeça, um coágulo foi se formando, né, na cabeça dela e foi endurecendo até que ele se tornou um tumor maligno. No dia 26 de dezembro de 1993, o Castro atacou novamente a Grimilda, mas dessa vez um dos filhos do casal conseguiu fugir da casa e pedir ajuda, então ele conseguiu entrar em contato com a polícia
e fazer essa denúncia, e o Castro foi preso. Antes da audiência da Grimilda, em que ela iria depor, né, diante do júri, toda a tormenta que ela sofreu com Ariel, ele conseguiu sair da prisão mediante o pagamento de uma fiança de US$ 25.000. Então, assim que ele saiu, ele já foi ao encontro dela e ameaçou ela de morte, caso ela contasse, né, pro júri que ele fazia com ela. Então, ela acabou ficando com medo e todas as queixas novamente foram retiradas. Após isso, então, a Grimilda conseguiu refúgio na casa da mãe dela, tanto para ela quanto para todos os filhos, e todos eles foram morar lá. Nesse período, a Grimilda cortou todo o contato com o Castro, né, apesar dele ainda perseguir ela algumas vezes e ficar ameaçando. Após algum tempo, né, de separação, a Grimilda ela ia seguindo a vida dela, inclusive ela começou um novo relacionamento com um segurança local que se chamava Fernando Collum. O Ariel, quando ele descobriu, ele ficou muito furioso, inclusive ele tentou atropelar o Fernando uma vez quando ele estava levando os filhos dele para a escola, e por toda essa perturbação, né, a Grimilda conseguiu a guarda total dos filhos, e o Castro foi inclusive restrito às visitações, então ele não podia nem ver os filhos. E assim a Grimilda foi seguindo, né, a vida dela do jeito que ela podia e também mantendo a maior distância que ela conseguia do Ariel. Mas infelizmente, por conta do tumor que ela desenvolveu no cérebro, né, que foi causado pelas agressões, em 2012 ela faleceu com 48 anos de idade. Após a partida da família da casa, o comportamento do Castro ia ficando cada vez mais estranho e até bizarro. Ele começou a expressar para alguns conhecidos que ele tinha uma fantasia de manter adolescentes presas na casa dele como escravos sexuais. Até que no dia 22 de agosto de 2002, o Castro estava numa loja de $1 e lá ele avistou a Michelle Knight. Ela estava perguntando para as pessoas dali onde que ficava o escritório de serviços sociais, porque o filho dela teria sido levado, né, pelos serviços sociais e ela estaria indo para uma avaliação que determinaria se ela estaria apta ou não para ter a guarda do filho novamente. O Castro, então, se aproveitou daquela situação e ofereceu uma carona para Michelle, dizendo que ele sabia onde que ficava o local e ele poderia levar ela. Como ela conhecia uma das filhas dele, ela acabou inocentemente aceitando a carona. No carro, né, do Ariel Castro, tinha uma placa de vende-se cachorrinhos. Então, ele se aproveitou também dessa situação e falou para ela que ele estava vendendo esses cachorrinhos e que antes de levar ela para os serviços sociais, ele teria que passar em casa para alimentar os cachorros. E aí tudo bem, ela aceitou, né, já que ele estava fazendo um favor para ela. Aí eles foram até a casa e chegando lá, a Michelle permaneceu no carro, mas aí novamente ele usou a desculpa dos cachorrinhos e falou que ele daria um cachorrinho de graça para ela se ela ajudasse ele a alimentá-los. Então ela acabou aceitando, né, e entrou com ele na casa. A partir do momento que ela entrou na casa, o Castro já trancou tudo e não deixou mais ela sair. Como na época a Michelle era uma mulher adulta já, ela tinha 21 anos, a polícia não deu muita bola pro desaparecimento dela. Eles falaram que ela devia ter ido viajar ou ter se mudado sozinha, sem avisar ninguém. Então acabou ficando por isso mesmo. Então esse assunto diversas vezes foi motivo de provocação para Michelle dentro do cativeiro. O Castro usava isso para provocar ela, né, e fazer tortura psicológica, dizendo que ninguém iria atrás dela e ninguém ligava para ela, e por isso ela estava lá presa junto com ele. E a Michelle permaneceu sozinha, então, com o Castro no cativeiro, até o dia 21 de abril de 2003, que foi quando o Castro avistou uma moça chamada Amanda Berry. Ela estava saindo do trabalho do Burger King, onde ela trabalhava, e ela estava encerrando o expediente, né, indo embora para casa. E assim que o Castro viu ela saindo, ela chamou a atenção dele e ele ofereceu uma carona para ela. E como ela também conhecia um dos filhos dele, ela inocentemente acabou aceitando. Assim que a Amanda entrou no carro, o Castro falou que aquela filha que ela conhecia dele estava na casa dele e ele propôs para Amanda dar uma passada lá para cumprimentar a amiga, que ela já não via há tanto tempo, né? Era uma amiga de escola. Então a Amanda aceitou. Só que assim que ela chegou na casa e entrou, o Castro também novamente trancou tudo e não deixou mais ela sair. E ela já ficou presa lá junto com a Michelle. Diferente do caso da Michelle, o desaparecimento da Amanda teve bastante repercussão. Inclusive a família dela chegou aí na TV para relatar o desaparecimento. Então, dessa vez a mídia estava bem em cima mesmo para descobrir o paradeiro dela. Após uma semana do desaparecimento da Amanda, o Castro usou o próprio celular dela para ligar para a família. E sem se identificar, ela disse que ela estava com ele, que ela estava bem e que logo ela voltaria para casa. A família chegou a conseguir até o apoio do FBI nesse caso. Eles conseguiram rastrear o telefone depois da ligação do Castro, mas a localização dava para uma área aproximada de onde ela teria sido sequestrada, mas não dava uma localização muito exata. Então a investigação parou
né? Isso também porque o Castro nunca mais usou o telefone. Após a ligação, obviamente, o Castro usou isso como uma provocação para Amanda. Ele disse que agora ela deveria se conformar, que ninguém mais ia procurar ela, porque ele já tinha avisado os familiares dela. Então agora ela deveria viver com ele como se eles fossem um casal. Na época do sequestro, Amanda tinha somente 16 anos e ela fez 17 anos no dia seguinte do sequestro. O terceiro sequestro aconteceu no dia 2 de abril de 2004, quando o Castro tinha ido ver a filha dele na porta da escola. Porém, quando ele chegou lá, ele percebeu que a filha dele estava com uma amiga. Essa amiga era a Gina de Jesus. A Gina, ela era filha de um ex-colega de classe do Castro e também ela era sobrinha de um dos membros da sua banda. Então ele ficou observando as duas meninas, esperando elas se separarem. Quando elas se separaram, ele foi em direção à Gina e disse a ela que ele tinha perdido a filha dele de vista e que ele precisava da ajuda dela para encontrá-la. A Gina então entrou no carro para ajudar ele com essa procura. Ela indicou a direção que a filha dele teria ido, mas ele estava dirigindo na direção oposta. A Gina chegou a questionar isso, né? Mas obviamente ele ficou dando várias desculpas para distrair ela, até que chegou na casa dele. E quando eles estavam parados lá na frente, ele falou que uma outra filha dele queria conhecer a Gina e levar ela no shopping. Então ela aceitou entrar na casa e quando ela entrou, ela também foi trancada lá, assim como a Michelle e a Amanda. Na época do sequestro, a Gina tinha somente 14 anos. A família dela também conseguiu o FBI no caso, e eles chegaram a publicar um retrato falado do possível sequestrador. As características batiam bastante com as do Castro, mas ele não foi ligado ao caso. Além do FBI no caso, a família também conseguiu emitir um Amber Alert. Esse alerta é como se fosse um sistema de avisos para rapto de criança. Inclusive, esse alerta ele foi criado após o desaparecimento de uma criança chamada Amber Hagman. Como a Gina tinha desaparecido na mesma área que a Michelle, os policiais, os moradores e a mídia começaram a associar os dois sequestros. Por conta de toda essa comoção, Castro lembrou que tinham câmeras de segurança na escola que poderiam ter gravado o momento em que ele sequestrou a Gina. Então, por isso, ele escreveu uma carta de 4 páginas, meio que de confissão e também de suicídio. Na carta, ele distorceu tudo o que tinha acontecido e se colocou numa posição de vítima, né, dizendo que erradas eram as meninas por terem aceitado a carona de um estranho. Depois de uns dias em que ele percebeu que, na verdade, ninguém iria atrás dele e que as câmeras nem estavam funcionando, ele pegou a carta e só guardou na gaveta da cozinha. Então ele passou a frequentar as vigílias que a família da Gina fazia para ela e também passou a entregar panfletos de desaparecido com a foto dela. Posteriormente foi perguntado ao Castro por que dele ter guardado, né, aquela carta de confissão, já que ninguém tinha ido atrás dele, e ele falou que ele guardou aquela carta porque ela comprovaria a sua inocência. Durante o tempo em que a Michelle, a Amanda e a Gina ficaram sequestradas, elas eram constantemente agredidas, tanto fisicamente quanto sexualmente, inclusive no quintal da casa. Alguns vizinhos posteriormente até relataram que já viram mulheres acorrentadas no quintal, mas eles não gostavam de se intrometer, né, na vida dos outros e não chamaram a polícia. O Castro falava que a Amanda era a esposa dele, então ele engravidou ela em 2007. Em contrapartida, a Michelle também engravidou dele 5 vezes, mas ele não queria ter filho dela, então em todas as 5 vezes ele induziu o aborto usando métodos como agressão, envenenamento e fome. Enquanto isso, ele tratava a Amanda como se realmente ela fosse esposa dele e até, entre aspas, se esforçava para ela ter uma gestação saudável e para que a criança nascesse bem. Apesar desse esforço dele, né, em manter a gestação saudável, a primeira ideia dele era abandonar o bebê na porta de uma igreja. Porém, foi chegando, né, o dia do nascimento da criança e ele começou a se empolgar com a ideia de ser pai novamente, então ele decidiu que, na verdade, o bebê ia ficar com eles na casa. No dia do parto, o Castro levou a Michelle e a Amanda para o porão e deu para elas para realizar o parto apenas uma piscina inflável. E ele ainda chegou a dizer para Michelle que se o bebê dele não sobrevivesse, ele mataria ela ali mesmo. Então o bebê nasceu normalmente, a Michelle conseguiu realizar o parto da Amanda, mas o bebê nasceu sem respirar, só que a Michelle conseguiu reverter o quadro usando técnicas de reanimação cardiopulmonar. A Amanda deu o nome então da bebê de Jocelyn. Ela passou a criar e a educar a menina no quarto em que ela estava trancada. E a única coisa que o Castro permitia, né, nesse início de criação da criança, era desacorrentar a Amanda por algumas horas do dia para que ela pudesse brincar, né, com a bebê, usando alguns brinquedos antigos dos outros filhos do Castro. Além disso, o Castro ele não fornecia nenhum tipo de roupa para a criança, então a Amanda, a Gina e a Michelle
Elas pegavam as roupas que elas encontravam pela casa e cortavam em retalhos e iam costurando, né, moldando de acordo com o tamanho do bebê. E é óbvio que à medida que a Jocelyn ia crescendo e o Ariel ia ficando mais velho, ele começou a tomar algumas medidas, né, para que a filha não percebesse que ela estava vivendo em um cativeiro. A primeira coisa que ele fez foi forçar a Michelle e a Gina a mudarem de nome para Juju e Chelsea, respectivamente. Já a Amanda poderia continuar com seu nome verdadeiro. A segunda medida foi quando a criança percebeu que a Gina estava amarrada, então ela questionou o pai, né, perguntando por que ela estava amarrada, por que ela estava acorrentada. Então ele começou a permitir que as 3 mulheres andassem pela casa, mas é óbvio que com a supervisão dele. Lembrando que a casa era toda equipada para que elas não pedissem ajuda e não chamassem nenhum tipo de atenção, né? Além das janelas e portas todas trancadas e com cortinas, enfim. Não tinha telefone na casa, não tinha nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Fora isso, Castro ainda também instalou alguns espelhos de maneira estratégica na casa, então nenhum movimento poderia ser feito sem que ele visse. Então, durante todo esse tempo, né, essas horas que as mulheres poderiam ficar livres andando pela casa, Castro ficava com uma arma na cintura para ameaçá-las caso alguma tentasse algum tipo de fuga ou chamar atenção de alguma forma para o mundo exterior. Quando a Jocelyn fez 4 anos, o Castro passou a levá-la para passear, a sair de casa. Inclusive, ele apresentou ela para alguns amigos e alguns familiares. Para alguns, ela dizia que ela era neta dele, e para outros, ele dizia que ela era filha de uma namorada dele. Então, todo mundo acreditava. Quando alguém questionava, né, onde estava a mãe, porque ela nunca estava, o Castro dizia que ela era uma mulher muito ocupada. Nessa época também, a Jocelyn começou a questionar o pai do porquê que todas as portas da casa ficavam trancadas o dia todo. E então, estrategicamente, ele passou a deixar algumas delas abertas, sempre na tentativa de fazer com que ela não percebesse que estava vivendo em um cativeiro. Até que no dia 6 de maio de 2013, o Castro saiu e esqueceu a porta da frente aberta. Apesar da porta de tempestade estar trancada, né, a Amanda percebeu que a porta principal estava aberta e ela ficou batendo ali até chamar a atenção dos vizinhos. 2 deles perceberam, que foi o Angel Cordeiro e o Charles Ramsey, e eles conseguiram bater na porta de tempestade até abrir um buraco na rede. Então a Amanda conseguiu rastejar por ali e sair da casa. Durante essa fuga da Amanda, a Michelle e a Gina, elas não quiseram participar, elas ficaram com medo, porque o Castro já tinha feito isso outras vezes, só que em forma de teste. Então ele deixava a porta aberta de propósito para ver se elas iriam sair ou não, e caso elas tentassem, elas eram punidas severamente. Porém, dessa vez, felizmente, não era um teste, então a Amanda realmente conseguiu fugir. Ela conseguiu contato com a polícia e em pouco tempo a polícia já chegou no local e resgatou também a Michelle e a Gina. Após o resgate, todas as 4, a Michelle, a Gina, a Amanda e a Jocelyn foram hospitalizadas e o Castro foi preso enquanto estava em um estacionamento. No momento da prisão, o Castro estava com 2 irmãos dele, que também foram acusados do sequestro, mas o Castro afirmou que teria feito tudo sozinho e para provar isso ele lembrou da carta de confissão que ele tinha feito, há 9 anos atrás, e que estava guardada na gaveta da cozinha. Depois de 2 dias preso, o Castro recebeu 4 acusações de sequestro e 3 acusações de estupro. Já no dia 7 de junho, o caso foi atualizado e o Castro passou a ser réu de 329 acusações de diversos crimes. No julgamento, o Castro e a sua defesa aceitaram um acordo da promotoria para que o Castro não recebesse a pena de morte, então ele recebeu uma pena de prisão perpétua mais 1000 anos, sem a possibilidade de liberdade condicional. E o acordo também exigia a demolição da casa do Castro, que aconteceu no dia 7 de agosto de 2013. Após um mês de prisão no Centro Correcional de Ohio, no dia 3 de setembro de 2013, por volta das 9h20 da noite, o Castro foi encontrado desmaiado na sua cela, após usar alguns lençóis da sua cama para tentar tirar sua vida. Os agentes penitenciários do local tentaram reanimá-lo, tentaram fazer os primeiros socorros ali, mas não deu certo. E por volta das 10h52 da noite, o Castro foi declarado como morto. E todos esses sequestros do Castro, apesar de parecerem aleatórios, tinham um padrão. Todas as suas vítimas eram mulheres, de estatura pequena e com a idade entre 14 e 21 anos. E ele também usava o mesmo modus operandi, que era o seu carro, e a desculpa de que alguma delas conhecia algum de seus filhos. Todas elas, assim que chegavam na casa, eram amarradas com fita e um poste que ficava no porão. Todas elas eram agredidas tanto fisicamente quanto sexualmente. E o Castro usava também correntes
e capacetes para diminuir a mobilidade das vítimas. Então elas ficavam lá acorrentadas de capacete até que ele julgasse que seria seguro para que elas subissem para a parte de cima da casa. E mesmo quando elas subiam para o andar de cima, elas ficavam o tempo todo trancadas dentro do quarto e acorrentadas, e na porta de todos os quartos tinham buracos para que o Castro pudesse o tempo inteiro ficar vigiando e espionando elas. Durante todo o tempo em que a Michelle, a Gina e a Amanda ficaram na casa, elas não tinham roupa, então elas só usavam roupas velhas do Castro, e elas também eram alimentadas somente com fast food e restos de comida, e elas tinham que usar lixeiras como vaso sanitário, então era assim um terror. E além de tudo isso, ainda elas eram estupradas diariamente. Durante os 10 anos que as meninas ficaram presas na casa, o Castro dava diversas festas lá. Então ele sempre chamava amigos, familiares, e em todas essas festas ele aumentava muito o volume do som. Então mesmo que elas gritassem ou tentassem chamar atenção, ninguém iria conseguir ouvir. Então durante esse tempo, várias pessoas passaram pela casa com as meninas presas lá e ninguém percebeu. Durante os primeiros anos do sequestro, as 3 meninas elas não podiam interagir entre si, somente com o Castro, e elas eram assim estritamente obrigadas a cumprir todas as regras que ele impunha, né? Porque ele estava sempre armado e sempre ameaçando. Inclusive uma vez ele chegou a obrigar que a Michelle cavasse uma cova para ela mesma, e ele tentou estrangular ela em frente a essa cova, mas ele não obteve sucesso. Porém a Michelle acabou ficando surda por conta dessa violência. Posteriormente, a Michelle chegou a dizer para a polícia de que ela suspeitava de que haveria outras mulheres, né, sequestradas por ele, porém a polícia não encontrou mais evidências. As únicas evidências que tinham na casa apontavam para que somente 3 mulheres tinham sido sequestradas por ele. 2 meses após elas serem libertadas, né, do cativeiro, a Michelle, a Amanda e a Gina, elas gravaram um vídeo para o YouTube agradecendo todo o apoio que elas receberam, né, de tantas pessoas ao redor do mundo inteiro, inclusive apoio financeiro para que elas pudessem reconstruir a vida. A Amanda e a Gina, elas voltaram a morar com a família delas, mas a Michelle se recusou a procurar a família dela, porque quando ela desapareceu, ninguém foi atrás dela. A Michelle mudou o nome para Lily Rose Lee, e ela também realizou um sonho que ela tinha, que era conhecer a Disney, e começou um curso de culinária que ela queria muito fazer, e ela se casou também em 2016. A Amanda passou a se engajar muito na causa de crianças e adolescentes desaparecidos. Então ela participou de vários projetos em relação a esse tema, e ela também continuou cuidando da Jocelyn da melhor forma que ela conseguia, e agora livre. Já a Gina continuou vivendo com a família e também se engajou bastante nessas causas de desaparecimento de crianças e adolescentes. Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Esse caso é realmente muito triste, apesar de ter um final feliz. As meninas perderam 10 anos da vida delas, né? Eu acho que isso poderia ser evitado desde o começo, quando a Michelle sumiu e a polícia simplesmente disse que ela deveria ter ido viajar e não foram procurar, porque assim, ela estava numa loja, né? Então tinham testemunhas que viram ela entrando no carro, que viram ela falando com ele pela última vez que ela foi vista, né? Então eu acho que isso poderia ser evitado sim. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Não esqueça de deixar seu gostei aqui. Me acompanhe também pelas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo.